Sinais de que seu corpo não está queimando gordura direito e o que você vai fazer em relação a isso. Então você já reparou que mesmo comendo pouco, o seu peso ele não baixa? Essa é uma das coisas que mais frustram quem está tentando emagrecer, porque a pessoa reduz a comida, ela se esforça, ela fecha a boca e o corpo não responde. Na maioria das vezes, gente, o problema não é a quantidade de comida, é o seu corpo que não está conseguindo queimar sua gordura do jeito certo. E existem alguns sinais bem claros de quando isso está acontecendo. Primeiro sinal, você sente fome o tempo inteiro. Então, quando o seu corpo está inflamado, ele perde a capacidade de acessar a gordura estocada como fonte de energia. O que acontece, então, fisiologicamente, a sua insulina fica constantemente elevada, o metabolismo entra no modo de defesa, o seu cérebro interpreta que falta energia, mesmo quando a energia está ali armazenada na forma de gordura. Resultado, você come e pouco tempo depois você já sente fome de novo. Isso, gente, a gente costuma achar que não consegue se controlar, né? Só que é só o seu corpo que não consegue usar o que ele já tem. Enquanto a gordura não vira combustível, o cérebro continua pedindo mais e mais e mais comida. Segundo sinal, barriga inchada e gordura abdominal. Então a inflamação intestinal gera aumento da permeabilidade do intestino, liberação de citocinas inflamatórias e uma bagunça hormonal, principalmente envolvendo insulina e cortisol. O cortisol alto favorece a retenção de líquido e direciona o armazenamento de gordura para a região abdominal. Por isso, a famosa barriga estufada, endurecida, aquela sensação de pochete que não vai embora nunca, mesmo com dieta e com os treinos certinhos. Nessa situação, reduzir caloria não resolve. O seu corpo ele não queima gordura quando ele está em estado de defesa. E o terceiro sinal, um sono ruim ou um cansaço depois das refeições. Quando existe uma inflamação crônica, o eixo intestino-cérebro fica desorganizado, a produção de serotonina cai, a melatonina não regula direito, o corpo vive em um estado de estresse metabólico. Então, depois de comer, ao invés de sentir energia, vem o cansaço. E à noite o seu sono não é reparador. O corpo inflamado, gente, ele não consegue descansar de verdade. E corpo que não descansa, né, também não emagrece. E aqui o ponto-chave do negócio. Emagrecer não é só olhar para o seu prato, você precisa olhar para o seu corpo, desinflamar o seu corpo. E aí vocês começam a se questionar, ok, como eu faço então para sair disso? Como que eu faço então para desinflamar? Antes de tudo, eu preciso que vocês entendam que o nosso corpo ele é extremamente inteligente. O nosso fígado já faz o processo detox. O nosso intestino já sabe eliminar as toxinas. O corpo já tem mecanismos próprios de equilíbrio. O problema é que, na prática, a gente atrapalha tanto comendo o tempo todo, escolhendo alimentos inflamatórios, dormindo mal, vivendo rotinas muito estressantes, que o corpo começa a não dar conta de fazer o seu próprio papel. E aí que entra o caos do corpo inflamado. Então a ideia não é a gente, enfim, reajustar o que o corpo já sabe fazer, é só parar de atrapalhar. E existem 5 pontos que vão ajudar muito nisso. Primeiro, uma alimentação de baixa fermentação. Então, quando o corpo está inflamado, principalmente nosso intestino, ele não lida bem com o excesso de fermentação. Isso eu quero dizer os alimentos FODMAPs, né, que são fibras difíceis de digerir, alimentos muito fermentáveis que geram gases, distensão abdominal, né, e mantém essa inflamação ativa. Por isso, uma dieta low FODMAP costuma ajudar bastante, com alimentos mais simples de digerir, menos gases, menos estufamento, menos fermentação e menos inflamação no seu corpo. Segunda coisa, priorizar a comida cozida por alguns dias. Em fases em que o corpo está muito inflamado, o corpo já gasta muita energia só para manter o básico do nosso corpo funcionando. Alimentos crus, mesmo sendo saudáveis, exigem mais esforço digestivo. Então, quando você cozinha os alimentos, a estrutura das fibras muda, a digestão fica mais fácil e o corpo trabalha com menos esforço. Isso tira a sobrecarga do sistema digestivo e libera energia para o corpo focar nos processos importantes de detoxificação. Terceira dica, inserir gorduras boas na dieta. A gente precisa de gordura para regular hormônio, inflamação e saciedade, mas não qualquer gordura. Então, azeite de oliva, abacate, óleo de abacate, castanhas, sementes funcionam muito bem porque são ricas em ômega 9, que ajuda a modular os processos inflamatórios, bem diferente de óleos como óleo de milho, soja, girassol, canola, que são ricos em ômega 6, que é pró-inflamatório. Quando consumido em excesso,
ele gera inflamação sistêmica, né, no nosso corpo. Então a qualidade da gordura importa muito. Quarta dica, crononutrição, horários bem definidos para as refeições, 3 ou 4 refeições ao dia, com uma pausa entre elas e um jejum fisiológico noturno. O corpo precisa de períodos sem digestão para conseguir finalizar os processos inflamatórios. Comer o tempo todo, gente, mantém o organismo em modo de alerta, e corpo em modo de alerta não desinflama e não queima gordura direito. E último, mas não menos importante, sono. Sem sono não existe desinflamação. Dormir bem regula cortisol, melhora a sensibilidade à insulina, organiza hormônios da fome e permite que o corpo entre no modo de reparo, né? O sono, gente, ele é um pilar fundamental da desinflamação. Quando você cria o ambiente certo, a fome ela começa a se normalizar, o inchaço vai embora, o sono melhora, o seu metabolismo vira uma máquina. Emagrecer, gente, deixa de ser uma luta diária e passa a ser uma consequência de um corpo que voltou a funcionar. O corpo, ele sabe se equilibrar. A gente só precisa parar de atrapalhar.